Olá, no Papo com o Editor desta semana, a conversa é com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para essa que é uma edição especial, a 100ª do programa de entrevistas do Broadcast Político. Está o repórter Eduardo Gaia, a quem eu agradeço muito pela companhia, e agradeço muito o ministro também pela participação nessa edição. Ministro, muito obrigado por aceitar esse convite e participar da entrevista. Obrigado a você, Gustavo, a Eduardo e a todos aí do Estadão. Prazer. Isso, a gente não tem como começar a entrevista com um assunto mais recente, que foi o assunto de ontem, a plataforma do WhatsApp, né, esclareceu que não vai mais lançar aqueles megagrupos antes das eleições, mas afirmou se tratar que foi uma decisão interna e não era uma conversa, um acordo com o TSE. Ainda assim, essa decisão interna da empresa teve relação com o temor do compartilhamento das fake news nas eleições. E o que o WhatsApp disse na conversa com o senhor e com o presidente Bolsonaro? Gustavo, o WhatsApp ele apenas esclareceu, né? Porque saiu uma notícia, várias notícias, na verdade, de que teria sido feita uma reunião e nessa reunião o TSE teria pedido ao WhatsApp que começasse esse novo modelo, né, de negócios, de compartilhamento de grupos, comunidades após as eleições. Isso o presidente na hora reagiu porque ele disse que não iria aceitar isso, que o WhatsApp fosse interferir, ou que o TSE fosse interferir no WhatsApp, enfim, para definir quando seria implementado isso no Brasil. Teve uma reação, isso ficou amplamente divulgado na imprensa. Eu entrei, no mesmo dia eu falei com o pessoal do WhatsApp, da Meta, passei para o presidente que a notícia não era verdadeira, de que isso teria sido uma decisão global da empresa, de que esses serviços só vão ficar prontos no segundo semestre, provavelmente no último quadrimestre do ano, e que a empresa escolhe alguns países para começar, e que apenas ela comunicou ao TSE e ia comunicar ao Executivo. Aí eu marquei, agendamos ali naquela hora a reunião, na semana seguinte era Carnaval, a gente agendou para essa semana, e eles falaram para o presidente disse, não, tudo bem, se não foi a pedido do TSE, se foi uma decisão da empresa, é uma decisão de vocês, tá tudo tranquilo, até porque o governo não deve, o poder público, se meter no setor privado, né? Cada um tem que ter a sua liberdade de decidir como quiser. Aí eles disseram que iam fazer testes no Brasil esse ano, antes das eleições, mas testes em pequena escala. Por exemplo, no Sebrae ou em outros fins. Mas eles disseram que estão preocupados com os concorrentes, estão olhando principalmente o Telegram e outros players que estão nos Estados Unidos e em outros países da Europa, e que eles têm preocupação que o WhatsApp não vire uma caixa de e-mail, né? Que recebe ali, muitas vezes você vai buscar dentro do e-mail o que lhe interessa, tem muito lixo eletrônico. Então, que essas decisões todas que foram tomadas, os encaminhamentos, a redução de encaminhamentos, todas essas decisões foram globais, nenhuma só para o Brasil. Mas teve relação, ministro, só para a gente esgotar esse assunto, teve relação com a questão das fake news ou o WhatsApp não colocou, falou que é uma questão técnica? Nenhuma relação. Relação só com os concorrentes, eles estão preocupados, citaram até o exemplo do Yahoo, anos atrás, né, que era praticamente sozinho, depois em 2, 3 anos o Google tomou, e que eles estão observando a concorrência. O Brasil é um país fundamental para eles, de extrema importância. Eles têm um compromisso com o TSE público, né, de dar treinamento, de ensinar como utilizar as ferramentas e em relação a bots e algum tipo de fake news que aconteça na campanha, por exemplo, uma pessoa postar a foto de um candidato com o número do outro, eles vão ficar atentos a isso para na hora já tomar as atitudes necessárias, enfim, mas que nada teve a ver com o modelo de negócio. O presidente ficou satisfeito porque o que ele tinha ouvido era outra coisa. Eu já tinha passado para ele, mas foi importante ele ouvir das próprias do head no Brasil, né, dos responsáveis pelo WhatsApp e a Meta no Brasil. E, ministro, ainda falando sobre a reunião, há um relato de que o presidente Bolsonaro tentou convencer
os donos ali do WhatsApp, os representantes da empresa, a lançar o megagrupo, o recurso comunidades, antes das eleições. Isso de fato aconteceu? Ele tentou convencer o WhatsApp e foi demovido da ideia pelos representantes do WhatsApp e até pelos argumentos do senhor de que era preciso fazer testes técnicos? Não, ele foi atendido, ele pediu para fazer testes e eles disseram que iriam fazer. Eles até citaram para fazer, por exemplo, um teste em pequena escala, como eu falei, já no Sebrae e, enfim, no Banco Central ou em alguns lugares, mas que eles não podiam garantir em fazer já a implementação, por dois motivos. Primeiro, que eles não sabiam que ia estar prontos. E segundo, que quando a empresa global toma uma decisão, ela toma olhando o mundo inteiro. Então, o Brasil não é ninguém sabe o motivo, eles não revelaram o motivo, até porque acho que eles nem sabem, porque isso foi uma decisão de diretoria lá da Califórnia, né, a nível... O Brasil é apenas informado, mas assim são poucos países que irão começar e ainda tem uma chance de até as eleições essa ferramenta nem está pronta ainda. Então, assim, eles deixaram claro que, se você olhar 2018 como era para cá, só ganhou relevância, né? Ele inclusive vai lançar aí nos próximos meses aí que você pode fazer vai ter você vai mandar algum arquivo. Ele pode ser, eles vão aumentar a quantidade do arquivo que pode ser mandado para pessoa, mas eles querem deixar o WhatsApp que seja realmente uma ferramenta de pessoa para pessoa, que não seja ali uma caixa de e-mail. Então, assim, não tem nada a ver com as eleições. Eles querem ficar no Brasil por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eles só têm 2 presidentes de países, né, que é Brasil e Índia. Os outros são todos da Califórnia, que tocam ali com alguns representantes de cada país, mas assim eles sabem a importância do Brasil e a importância da Índia e pela quantidade também de habitantes. Mas objetivamente, ministro, o presidente queria ou não queria o megagrupo antes das eleições? O presidente, eu já respondi, Eduardo, vou ser redundante. O presidente, quando soube que o TSE tinha pedido para o megagrupo ficar após as eleições, ele disse que não queria cumprir ou iria pedir o WhatsApp para que, já que ele atendeu para ficar depois das eleições, que ele atendesse ele para ficar antes. Quando o WhatsApp disse que não houve isso, até foi negado já pelo TSE, ontem mesmo o TSE soltou a nota, ele ficou tranquilo, porque o governo federal não pode se meter na empresa privada. Mas se tivesse um outro poder, né, uma outra instituição que fizesse a solicitação, ele teria o direito de fazer também. Uhum. Então, foi aí quando ficou claro essa questão, ele não tinha mais o que pedir, porque não tem como um presidente da República ficar chamando as empresas, chamar o Estadão, olha, vocês podem lançar uma ferramenta em setembro? Não, entendeu? Mas se vocês fizeram um acordo, sei lá, com a Câmara dos Deputados em relação a algo, ele pode chamar também, olha, vocês fizeram com a Câmara, então vamos fazer aqui com o Executivo. Então, teria essa abertura. Como não houve com o TSE, não cabia ao presidente da República exigir nada. Ministro, por falar em campanha, ministro, o senhor faz parte do comitê que trabalha na pré-campanha do presidente Bolsonaro à reeleição. A gente teve ontem a aprovação da MP do auxílio emergencial na Câmara, a MP deve seguir, né, com os R$400 de auxílio emergencial. A gente teve um anúncio pelo ministro do Trabalho de um pacote de medidas trabalhistas, assim, são medidas que mexem bastante na questão social, que é uma bandeira do principal adversário do presidente Bolsonaro na reeleição, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa deve ser a carta na manga do presidente Bolsonaro, e investir na área social, que foi tão trabalhada durante o governo Lula? Realmente foi uma marca que ficou muito forte agora no governo Bolsonaro após a Covid. No ano de 2020, ali, quando teve um pânico geral, o governo federal resolveu investir praticamente 10% do PIB, mais de R$700 bilhões. E uma grande parte desses valores foram para o auxílio emergencial. Descobrimos ali no Brasil uma grande quantidade de informais, né,
e que estavam ali prejudicados, porque se o comércio estava fechado, os vendedores ambulantes, né, que vendem na praia, que vendem nos jogos de futebol, ali bebidas, refrigerantes, pipoca, enfim, qualquer tipo de produto, essas pessoas saíram de uma renda que eles tinham de R$2.000, R$2.000, R$3.000 para zero. Então, foi o governo federal que chegou ali com os R$600, foi muito importante, até porque as cidades conseguiram manter ali sua economia funcionando. E como o Covid demorou muito, né, tivemos uma segunda onda, outros países também, hoje até na China ainda nós estamos vendo o Covid fazendo com que tenha algumas medidas severas sendo tomadas lá, a gente viu que existia uma necessidade muito grande de pessoas que tinham passado por um momento crítico na pandemia que não tinham dinheiro para comer. Foi por isso que foi discutido aí o aumento do auxílio, até virar permanente, né? O auxílio que saiu aí de R$190 para R$400, que foi um valor que o governo considerou esse valor como um valor justo, porque muita gente queria ali mais ou muita gente queria menos, enfim, mas se subisse muito, interferia no dólar, interferia no mercado, o mercado poderia entender que aquilo teria sido só um recurso eleitoral. Então, não é um recurso eleitoral, ministro, porque as pesquisas mostram que vem diminuindo com a perenização do auxílio, com os R$400, vem diminuindo a diferença do presidente Lula, do ex-presidente Lula para o presidente Bolsonaro. O Congresso tinha projetos de colocar o auxílio para 600, até agora, essa semana. Se o governo quisesse fazer uma política dessa forma, ele teria... Era muito fácil aprovar. Quem era o deputado que ia ser contra? Qual era o senador que ia ser contra, no ano eleitoral, aumentar o auxílio? Mas aí vem a responsabilidade do governo, e o governo, se fosse outro governo, tenho certeza que iria passar o auxílio para 600 ou para 1.000, o que fosse, e não ia ter preocupação com a inflação, né, com a guerra. Nós estamos vivendo uma guerra, que é uma guerra econômica muito forte, com sanções econômicas, que está tendo um impacto muito grande no aumento de preços de petróleo, aumento de preço de gás, aumento de preço de alimentos, e qualquer medida que seja considerada eleitoreira, o mercado reage. E você viu ali, ficamos muito tempo com o mercado flutuando por causa do valor do auxílio ano passado, mas quando estabeleceu os R$400, o mercado acalmou. O dólar começou a cair e o mercado começou a melhorar. Por quê? Porque o mercado compreendeu o valor. Então, esse valor de 400 é um valor considerado justo, não pelo governo, mas por todos. O ministro, o senhor é um político muito experiente, tem uma visão privilegiada do mundo da política, nós sabemos. Eu queria entender um pouquinho uma questão. O presidente Bolsonaro concedeu o perdão ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado à prisão pelo Supremo. Do ponto de vista eleitoral, o presidente não fica muito restrito ao público bolsonarista mais raiz, vamos dizer, com essa decisão, e acaba se distanciando do centro político que é necessário para ganhar uma eleição presidencial? O presidente, ele tem ele tem o faro político muito aguçado. Foi eleito em 2018 num partido nanico ali, com 7 segundos de TV, sem nenhum recurso em relação aos outros concorrentes, né? Tinha ali o Alckmin ali com quase todos os partidos apoiando, o Haddad com a esquerda toda, e ele tem algumas convicções que ele acredita que ele não abre mão. Então, ele não faz esse cálculo político se vai agradar A, se vai desagradar B, se vai agradar C. Ele age muito com o instinto dele, o presidente. Ele acerta e ele erra fazendo o que ele acha que é certo. Ele tem uma verdade muito com ele. Ele não consegue, se eu chegar para o presidente e tentar falar para ele defender tal medida, que essa medida seria importante para ele conquistar um eleitorado A, B ou C, e ele não acreditar nisso, não tem risco nenhum dele fazer. Então, assim, a gente não consegue convencer ele de nada. Então, tudo que ele decide é porque está ali no coração dele, a vontade dele. Não tem esse cálculo, vou ganhar aqui, vou juntar aqui a minha turma e vou perder aqui na classe média. Então, não, ele fez o que ele acha que era certo fazer. Aí ele ouve, né, muita gente falando, tem opiniões divergentes, normais. A gente tem várias opiniões, hoje em dia é normal isso, mas ele escuta tudo
e depois ele forma a opinião dele. Mas nesse caso, por exemplo, eu acho que ele conversou só com o advogado, com a AGU ali, o presidente ele é militar. Então, se ele vai tratar um assunto do WhatsApp, por exemplo, ele tratou só comigo. Ele me ligou na hora, no dia, eu que marquei, fiquei passando os feedbacks para ele. Se é um assunto jurídico, ele trata com o Bruno Bianco, que é a AGU. Se é um assunto de Petrobras, aí ele trata com o ministro de Minas e Energia, Bento, e com o Paulo Guedes. Então, assim, ele tem muito isso. Então, esse assunto é um assunto que está muito fechado ali com o Bruno Bianco e com o presidente. Nisso, você falou que o presidente é uma pessoa difícil de convencer, né? Tem a opinião dele. Pelo jeito, você não conseguiu também convencê-lo de apoiar a candidatura do senhor ao Senado do Rio Grande do Norte. Ele optou aí por bancar a candidatura do Rogério Marinho. O senhor ficou meio chateado com o presidente por isso? Não, eu fico chateado com fake news, Gustavo. Isso porque lança e os outros veículos eles vão compartilhando, do mesmo jeito que foi a questão do TSE. Em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, o presidente optou pela candidatura do Rogério Marinho. Nenhum momento, zero. E por que a candidatura dele foi mais viável que a do senhor? Assim, o senhor... Eu decidi não ser candidato. Ele não estava com a candidatura mais viável. Todas as 6 pesquisas últimas desse ano eu estava na frente do Rogério. Rogério reconheceu isso no discurso. Eu viajei de férias no final do ano, ali, Natal, Ano Novo, com a família, para decidir o meu futuro, se eu ia ser candidato ou não. Eu estava muito incomodado em sair do governo e não conseguir inaugurar o 5G nas capitais, porque eu considero que isso foi de grande importância, um grande legado para o país, um grande legado da minha gestão no Ministério das Comunicações. E na hora de ligar o 5G em Natal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, eu ia assistir apenas pela televisão. Então, isso estava me incomodando muito. E a questão também das escolas, eu queria terminar a minha gestão conectando as escolas e ajudando na questão da tecnologia na Amazônia. Então, eu comecei a conversar com pessoas experientes que eu conheço, né, que são meus amigos, assim, bem mais velhos, que eu gosto de ouvir pessoas que têm aí cabelo branco, que já passou e já viu muita coisa. E eles disseram que eu com 8, com 16, com 24 anos como senador do Rio Grande do Norte, eu não ia conseguir fazer o que eu ia fazer nesse ano. Então, eu voltei totalmente convencido, né, até porque eu tenho minha família, mora em São Paulo, tenho 3 filhos pequenos e eu fico dividido entre Brasília, São Paulo e Rio Grande do Norte. E, assim, eu queria ficar um pouco mais dedicado à família também, mais perto e com a vida menos corrida. Então, eu voltei totalmente tranquilo, chamei o presidente para uma conversa, disse: presidente, o senhor não vai ter problema no Rio Grande do Norte. O senhor disse que a gente que ia ter que se decidir, que o senhor não ia se meter, mas que um ia derrubar o outro, um ia atrapalhar o outro se os dois fossem candidatos juntos. E já tomei minha decisão. Acho que eu serei muito mais importante aí para o senhor, para tentar inaugurar realmente o 5G, complementar, entregar as escolas. Chamei Rogério Marinho, ele até foi pego de surpresa, diz: Rogério, tomei minha decisão, inclusive eu estou querendo fazer uma coletiva hoje. E eu chamei a coletiva e falei, porque ali estava no meu coração, né? Foi uma decisão e eu estou muito mais leve depois que eu decidi isso. Então, não houve em nenhum momento nenhum pedido do presidente, até porque, né, eu estou no PP, um partido que tem o Ciro Nogueira, que é muito importante. O Rogério já está no PL do presidente, ele precisa compor. Então, eu acho que não seria justo, nem da minha parte, que sou ministro convidado pelo presidente, sem ser por partido, e Rogério também, que foi também convidado pelo presidente pessoa física, querer cobrar do presidente que escolheu entre um e outro. Nem eu ia fazer isso, nem Rogério. O ministro, já que o senhor citou o ponto do 5G, também queria trazê-lo para a entrevista, que é um dos grandes legados do senhor no Ministério da Educação, como o senhor mesmo disse. Quando que essa novidade, que tem uma importância comprovada, vai ser uma realidade para os brasileiros? Dá tempo de entregar o 5G? Vai dar tempo de entregar o 5G antes do final do mandato do presidente Bolsonaro? Quais são os prazos aí que o senhor trabalha? Então, a gente fez um leilão de 5G não arrecadatório. Então, significa que aquele valor que as empresas de
Telecom compraram as faixas, elas têm que pagar em contrapartidas, em investimentos. A primeira contrapartida é colocar o 5G nas capitais. No ano de 2022, esse ano, eles têm que colocar em julho e tem um prazo máximo de instalação de até 60 dias. Então, eles têm que concluir todo o 5G, né, em julho, no máximo chegando até setembro. Então, não pode passar desse prazo. Mas não é na capital inteira, né? A gente tem, cada capital tem um número de antenas de acordo com o número de habitantes, que cada ano tem ali aquele valor mínimo que eles têm que investir para colocar o 5G. Como surgiram 6 novas operadoras regionais que vão concorrer com as grandes operadoras em São Paulo, em Natal, enfim, em Rio Branco, em todas as capitais, as regionais elas não têm o 4G nem o 3G. Então, ela não tem como colocar, por exemplo, aqui em Brasília, só no plano piloto, porque você não iria comprar o 5G de uma operadora regional que, quando você saísse do plano piloto, o celular caía. Porque o outro celular, o da TIM, o da Vivo, o da Claro, se ele colocar só no plano piloto, quando você sai do plano piloto, ele vai pegar o 4G. A pessoa não vai cair o sinal. Mas essas operadoras regionais, se elas quiserem ser competitivas, elas vão ter que colocar na capital inteira. Então, é isso que eu estou ouvindo deles, porque eles vão, nesses investimentos, que seria, sei lá, 1/3 da capital, 1/4, 20%, ou 50%, eles vão colocar em todas as capitais. Então, isso eu não conversei com todos, mas o que eu tenho falado até agora vai nessa linha. Por exemplo, lá em Natal, a BrisaNet falou que vai colocar em Natal e na Grande Natal. Vai colocar em tudo. Por quê? Porque ela vai querer colocar um preço mais baixo e vai querer tomar cliente das operadoras nacionais. Então, isso vai ocorrer. Eu acredito que a participação do 5G nesse ano vai ser maior do que está previsto no leilão. Legal. Ministro, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria fazer uma última pergunta de uma matéria que a gente divulgou hoje pela manhã no broadcast político, que o governo trabalha no Congresso para aprovar o aumento do limite de gastos com publicidade oficial do governo, né, antes do período eleitoral, quando são proibidas mudanças no teto de gastos, né? Essa mudança pode aumentar a contratação de publicidade em quase 50%, aí para 142 milhões de reais. Eu queria saber o que o senhor acha dessa pressão do governo no Congresso, se isso pode beneficiar o presidente Bolsonaro no ano que ele é candidato à reeleição. Eu não tive nenhuma reunião com o governo em relação a isso. Eu não estou ciente dessa informação, até porque, se o governo tivesse altamente interessado, teria me convocado para a reunião, pelo menos a Casa Civil, nesse ponto, até porque a gente trabalha com média, né? O governo tem para investir esse ano a média dos últimos 3 anos, no primeiro semestre, no segundo semestre. Isso vai para todos os ministérios, né? Para todos os bancos públicos também. Então, nós temos essa média, estamos trabalhando com ela. Eu nem sei se, por acaso, isso fosse aprovado, isso serviria para esse ano ou para frente. Nem tenho essa informação para dar. Mas acredito que não, porque isso já está muito bem, está muito bem colocado no radar do governo. E não é uma questão que o presidente nunca saiu buscando investir muito em mídias no governo. Se você for olhar o que foi investido no governo Temer, no governo Dilma e no governo Bolsonaro, os números são bem menores agora, né? Até eu sou um defensor da mídia aberta, da TV aberta, né? Dos jornais, dos veículos, das rádios. Eu acho que tem que investir, internet também. E a gente começou até a ampliar um pouco esses investimentos, mas tem muita gente no governo que é contra, então não tem essa linha totalmente favorável a ampliar. E eu não fui convocado ainda, Gustavo. Se eu fosse, eu diria aqui. Legal. Ministro Fábio Faria, muito obrigado pela participação aqui do senhor no Papo com o Editor, nessa edição número 100 do programa Eduardo Gaia, que ajudou nessa entrevista. E queria agradecer também a Cláudia da Luz, que está fazendo a edição final desse programa. E até a próxima semana com mais um Papo com o Editor. Obrigado, Gustavo, Eduardo, a todos do Estadão. Prazer participar da entrevista número 100. Uma honra para mim. Muito obrigado.